Hoje a gente vai falar sobre a relação entre a mulher que acabou de se tornar mãe com a sua própria mãe, né? As questões que podem vir sobre isso. A Adriana Tenese Nogueira já vai entrar aqui com a gente, ela é fundadora Amigas do Parto. E essa relação, né, que é nova, né? Acaba virando uma nova relação, né? Entre a mulher que se torna mãe e a própria mãe. E aí eu ia até começar falando sobre isso, se essa transformação, ela é meio que automática, ou mais ou menos, né? Que é aquela mulher que acabou de parir, já vai se tornar uma mãe, já se empodera, já é mãe, e a avó já se torna avó, já tá lá, pronta. É. Como que é esse processo? Então, eu acho que é uma situação delicada. Às vezes não. Tá. O que é um problema? Vou explicar. É uma situação delicada de qualquer forma. Por quê? A mãe, como toda mãe sabe, o lugar de mãe é um lugar de poder. Sim. Você está por cima. Você sabe mais, você decide, você manda, você administra. Muitas vezes, para a grande maioria das mulheres, este é o lugar de maior poder que elas têm na vida. Elas não têm esse lugar com os homens, não têm esse lugar muitas vezes no mundo. Então aqui temos uma mãe que esteve sempre no seu pedestal. Vamos imaginar uma relação mais ou menos boa, mas uma mãe geralmente tem um pedestal. Aí a filha entra em cena, se tornando mãe. Opa! Temos aqui uma concorrência. Entendi. Né? Sim. Porque a nova mãe, ela está aprendendo a ser mãe e ela é jovem, enquanto que toda pessoa que já teve filho sabe o quanto que a gente vai mudando, né? A cada ano a gente vai se reciclando. Porque as crianças mudam. Então a gente precisa entender os filhos. E aí a gente vai ganhando sempre mais conhecimento, óbvio, sempre mais poder. Isso uma mãe decentemente boa, uma mãe que que tenta entender tudo, mas ela vai entender. Sim. Tem como. E se ela ficar nesse lugar, e se esse lugar representar toda a vida dela, como a gente aprofunda muito esse tema no básico 2 e no médio 1, né? Muito, porque é a base de tudo, sobretudo no básico 2. Então a mãe não vai querer dar a tocha para a filha. Vai ter uma resistência, meio que natural, assim. Ela vai querer continuar no pedestal, ou seja, eu vou te ser mãe, eu sei mais do que você, deixa que eu te mostre como se faz, não deixa aqui que eu faço eu, porque você não está entendendo o que é esse choro, olha, é assim que se faz isso, você está muito cansada, vai para dormir, coisa assim. Se essa mãe, a avó, ela tem uma sabedoria, vamos imaginar que seja uma boa mãe, tem uma sabedoria, ela pode até saber das coisas, sim, mas tem um limite, que é o limite da individualidade dessa nova mãe, que é a filha dela, que tem o direito, e é muito importante que essa nova mãe se desenvolva como mãe, como a nova mãe que essa pessoa está sendo. Então, que ela tenha a oportunidade de ter o campo aberto para desenvolver a sua forma de ser mãe. Se depois aí a gente imagina que a situação em que uma filha tem seus ressentimentos com a mãe, porque é muito difícil ter tudo resolvido com a mãe, né? Muito difícil. E a mãe, no fundo, sabe, mas a mãe não dá o braço a torcer, porque as mães não dão, geralmente, o braço a torcer do que elas fizeram de errado, certo? E aí, aquele novo bebê vai ser um campo de batalha. Porque vai virar o espaço em que quem sabe mais aqui sou eu. E aí a filha vai recuar, ela vai ficar brava, né? Ela pode ficar incomodada, irritada, mas assim, vamos criar uma situação em que o bebê é só o movente. E ele não podemos colocar o bebê nessa situação aqui. Ele tem uma mãe só.
Essa é a mãe dele ou dela, e só. Aí, se uma mulher tiver sido a filhinha da mamãe, ela segue tudo que a mamãe faz, ela é a cópia da mamãe, ela vai continuar sendo a filhinha da mamãe, mesmo como mãe, ela vai ser uma mãe postiça, por assim dizer, porque é a cabeça da mãe, a cabeça do negócio continua sendo a mãe, a avó. Entendi. E aí essa mãe nova não vai ter a oportunidade de se desenvolver, de desenvolver melhor a sua individualidade. Então ela vai ficar ainda por baixo. Então eu estou dizendo o seguinte, tem um conflito de poderes, né, que mesmo numa relação mais ou menos boa, porque nenhuma relação é completamente boa, se não tiver tido um trabalho interior de cada um dos lados, vai ter um conflito de poderes. A moça, a mulher nova, mãe, ela vai se sentir naturalmente insegura, né? Aí cada uma tem um grau de insegurança. Ela vai se sentir. E se ela tiver alguém em quem mamar para saber como fazer, ela nunca vai crescer para ser mãe. E do outro lado, essa mãe que encontra a filha insegura vai ocupar um espaço. E ela vai ficar naquele espaço. E não é bom. Não é bom. Não é bom. Porque uma coisa é quando o bebê está chorando, depois esse espaço vai continuar acontecendo, essa situação, aí o bebê cresce, aí vai ter um conflito de valores, de quando dá isso, quando dá aquilo. Não deveria ser assim. A segunda situação, tem um conflito entre mãe e filha, velado, que vai aparecer no pós-parto, porque, enfim, tem emergente, tem a urgência do bebê chorando, tem o que fazer, e aí vai ser, a mais lenha na fogueira de uma tensão que já tem. E o bebê vai pagar o parto, porque as duas vão ficar, vai ter tensão que não é culpa do bebê. E a terceira opção é aquela mulher que vai na onda da mãe, seguindo a mãe, e nunca vai se desenvolver realmente como mãe, como mulher autônoma. E isso pode mudar, então, um pouco também. Por exemplo, se for uma mãe que tem 2 filhas e essas filhas se tornam mãe, o tratamento pode mudar, inclusive, com essas 2 filhas diferentes. Tá pensando no teu caso? É lógico. Não, é claro que cada mãe é uma mãe diferente com cada filha, né? Porque, assim, cada filha é uma pessoa diferente. Aí ativa elementos, né, qualidades ou defeitos, enfim, características diferentes. Então, cada pessoa nos ativa de forma diferente. Então, assim também com a maternidade. Aí, sim. Quando você falou também daquela parte que nós mulheres, a gente já está inserida muitas vezes a gente não tem autonomia, a gente não está empoderada. E quando a gente se torna mãe, a gente se vê ali pela primeira vez, nossa, caramba, eu tô valendo alguma coisa aqui na minha vida, eu tô valendo real, oficial, alguma coisa. E isso mexe muito com a gente mesmo, né? Tanto positivamente quanto também negativamente, né? Como... Porque esse não pode ser o único lugar de valor da mulher. É isso que a gente estuda lá no Básico 2 com aprofundamento. Porque se a mulher só pode ser mãe para se sentir valorizada, a única identidade dela é como mãe. Enquanto que a maternidade é uma função. Ela não tem que ser a nossa identidade. Ainda mais hoje em dia, é uma função. Só que para você exercer a função de mãe, você tem que ser primeiro uma mulher. A mulher existir independentemente da mãe, né? Então, uma mulher existe independentemente do ser mãe, porque ela tem a sua vida, tem os seus outros lugares de poder, tem a sua expressão no mundo. Basicamente é isso, a sua expressão no mundo. A expressão da mulher, historicamente, sempre foi via maternidade. A mulher existia porque ela tinha filhos, casada e com filhos, entendeu? E aí é claro que a gente vai socar numa única realidade, que é o ser mãe, todas as ambições de uma mulher, todas as qualidades, né? tudo o ser da mulher, e os filhos crescem, né? E os filhos vão se tornar mais independentes. Aí nasce e surge o conflito, porque a independência dos filhos leva
a falência, né, da função da mãe. Exatamente, sim, sim. E, Quando a gente, quando a gente começa a perceber que o filho não precisa mais da mãe, né? Eles vão crescer. A gente, olha que coisa, falamos sobre isso na supervisão hoje, que, com a Raquel. É, essa coisa que a criança vai crescendo e vai ficando muito nítido pra gente mesmo, né? Que eles vão perdendo esse vínculo, vai se quebrando mesmo o vínculo, né? aí você imagina, né? Aí você tem os filhos grandes, você já não vale tanto mais, porque a tua filha sabe já um monte de coisa, trabalha, ganha dinheiro, e ela tem um filho. E ela se sente insegura, porque ela está acostumada a trabalhar no escritório, sabe tudo de números, de fazer dinheiro, mas ela não sabe nada sobre filhos, né? Hoje em dia, assim. E essa mãe que foi aposentada volta em cena. Eu a agora tia que. tenho um lugar de novo. Imagina, entendeu? A força que isso pode ter. Eu ia falar o perigo. É o O perigo, perigo. É tipo, vou conquistar o território de novo. Tudo isso, gente, não é que está explícito, não é que a pessoa pensa isso, vai fazer Ah, é. maquiavélicamente. Faz um desenho assim, né, na luzinha. Não, é inconsciente, são as dinâmicas. Por isso que é importante entender de verdadeira psicologia. São as dinâmicas Sim. que acontecem, por isso que é difícil. Então, eu acho que a melhor coisa para mim é não ter ninguém. Não Só o ter pai da ninguém? criança. Não, Ah, sim, sim. no pós-parto, a gente, no máximo, ter uma doula pós-parto, que é uma doula externa, se você não se segurar na doula pós-parto, né? Mas assim, eu acho importante a pessoa, o casal, aprender a lidar com o filho, com o recém-nascido, a partir de um olhar novo, que é o deles, e porque aquele é o momento de aglutinar essa nova realidade, né? Que é essa nova família que se constitui. Então, Sim. pessoas de fora, inclusive a mãe de um dos dois, né? Não creio que deveriam participar. Só se tivesse já numa terapia assim muito Mesmo avançada. assim, Mesmo assim, você acha? eu acho, né, assim, naqueles primeiras semanas, assim, tem que Ah, ficar sim, sim. sozinhos, não depois. Não, Sim. depois é claro. Mas aqui eu tô falando do pós-parto, né? A gente está, Tá. assim, pensando numa criança que nasce, uma mãe... Já no. Isso. Isso que eu No tava... início, bem no início. É. Eu ia te perguntar um pouquinho, assim, qual que seria o arquétipo ou o símbolo que a avó encarnaria nesse momento? Ah, é Deveria sempre da encarnar, grande talvez. mãe. É sempre da grande mãe. É o É mesmo? mesmo. É da grande mãe. Então, por exemplo, para ficar na grande mãe, se não tem uma grande avó, ela está só sendo ela. Não. Ai, cara. Ela Ai, tá, Adriana. ela tá ali. Se ela ficar no arquétipo da grande mãe, na versão positiva, ela vai ser uma espécie de doula pós-parto para a filha. Ou seja, ela vai dar aquelas ajudadinhas que não atrapalham, que não invadem, vai ter o cuidado de deixar a filha se desenvolver, respirar e desenvolver a sua relação com o bebê. Mas como essas mulheres são raras, né? A versão negativa é botar a mão, fazer, sabe, entendeu? Dá muito falar demais. É um equilíbrio delicado aí. Depende também do tipo de filha que a gente tem, da relação, mas é um equilíbrio delicado, que precisa ter um pouco de sensibilidade, né, para viver esse momento com um filho. Teve um texto que você escreveu que na verdade, o assunto era sobre doulas. Você estava no texto, você estava falando sobre doulas. Mas no final você finaliza falando assim, que uma mulher livre, só uma mulher livre pode criar seres livres. Porque você também fala que só uma mulher empoderada pode ajudar outras mulheres a se empoderar. E aí você finaliza com essa frase. E eu acho isso muito poderoso e eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente está falando também, né? Que a maternidade tem um pouco disso também, né? A educação que a gente passa, o cuidado que a gente passa, enfim,
quem a gente é ali para aquela pessoa que está existindo tem um pouco a ver com isso. A gente só consegue deixar nossos filhos livres e crescerem se a gente também for livre, né? Sim. Isso que tudo que eu estou falando está dentro desse contexto. Foi bom você levantar isso. Quer dizer, eu estou falando dentro de um contexto em que eu quero promover, que é o meu trabalho, uma mulher livre. Ou seja, uma mulher autônoma, uma mulher independente, uma mulher que assume os riscos da vida. Sim. E não fica debaixo do guarda-chuva, né, do marido ou da mãe. Então, porque essa mulher vai ser uma mãe melhor para os filhos, dentro de um contexto de promoção de uma humanidade mais consciente, mais autônoma, mais livre. Então, nesse contexto, é importante, eu acho, assumir esse momento do imediato pós-parto o mais possível a sós com a própria cria, Uhum. pai da cria, Sim. né? E ter ajudas, sim, ter ajudas, mas ajudas pontuais. A mãe só uma mãe muito, né, com cabeça vai conseguir ser assim, dar uma ajuda pontual, não uma ajuda para que substitua a mãe, né? Que substitua o papel da mãe. E assim como a mãe recém-mãe, dentro dessa perspectiva de verdadeiro empoderamento da mulher e de uma relação mais verdadeira com o próprio filho e consigo mesma, deveria experimentar esse momento a sós, ela e seu filho. E acreditar em si, e experimentar ela, seu filho e o pai da criança. Ter ajuda, sim. Lavar os pratos, se bem que o pai também pode fazer isso. Assim, eu acho que é ter ajudas pontuais, mas viver isso. Não ter gente no meio que vai amortizar essa experiência, que é muito poderosa de estar com o recém-nascido. Que é o que a gente falou um pouco na outra live também, que é esse contato que tá perto mesmo, tá coladinho, tá junto e tem que estar ali mesmo, né? Porque aí acaba embaçando inconscientemente qual é a vantagem de ter gente no meio. Embaça a nossa experiência direta com o bebê, que significa quem é esse ser aqui, com quem que eu estou lidando, o que está acontecendo, o que está acontecendo na minha vida, o que eu vou fazer de agora em diante. Será que você é capaz de cuidar disso? O que significa em termos de compromisso? Aí você tem pessoas lá, vão criar um pequeno AOE, vão fazer coisa e você se distrai de olhar para ele e começar a desenvolver um vínculo, que é o que vai garantir o melhor da relação possível. Só estando junto e prestando muita atenção mesmo. Que eu acho que a gente, talvez, por ser um bebezinho, mas é tão pequeno, é um bebê, né? Não tem problema. Mas ele é o que você falou realmente na última live. O bebê sente tudo, o bebê tá ali existindo, ele tá presente e ele sente o que tá em volta dele. E esse vínculo vai sendo, sim, muito construído com a presença. Fazer coisa, brincar com o bebê, né? Inclusive, avisar que a Caroline se tornou doula pós-parto. Estamos oferecendo atendimento pós-parto gratuito com uma abordagem mais profunda que essa nossa, porque a gente está treinando uma nova forma de lidar com o pós-parto. Porque agora eu falei isso porque agora eu lembrei de uma coisa. Se o bebê pode não dar tanto trabalho, que, né, assim, fora mamada e tudo, mas essa transição é o momento de processar o parto, né, Caroline? Exatamente, exatamente. Se a gente não dá esse espaço, né? Se a gente não se dá esse espaço, como que a gente vai começar a sentir as coisas você que se passam? Nessa transição, você nem processou o parto, que são os tijolos da construção da maternidade. E aí vem pessoas e começa a ter aquela bagunça, assim, no dia a dia, estou dizendo, né? Não as visitas, sim. Esperar um pouquinho, mas você se distrai de você mesma, se distrai da experiência de ter dado à luz. E quando a gente fala do nascimento, processar o nascimento, o parto, é independente se foi parto normal, se foi cesárea, se teve violência ou não, né, Adriana? É independente, não tem essa coisa não. O que for, tem que processar.
porque é uma experiência que vira a página da nossa vida para sempre. Por isso eu digo, tem muita coisa por baixo do tapete. E é importante que a gente viva esse momento com profundidade. A gente vai ter coisas práticas para fazer com o bebê, né? Mas a gente pode trabalhar dentro, processar isso, que é inclusive uma das tarefas, pelo menos nos nossos cursos de formação Amigas do Parto, da doula pós-parto, ajudar a processar o parto. Elaborar, entender, pensar, repensar, desabafar. É essencial. Eu tive 3 cesáreas e quando a primeira vez que eu tive meu filho por uma cesárea, eu comecei a perceber isso justamente na amamentação e com a proximidade com o Rafael. Porque eu tive eu não sei, baixou um negócio em mim ali que eu fiquei muito, o meu peito teve aquele negócio da febre, né? Meu peito ficou bem grandão, muito leite, muito leite. E eu tava dando bastante mamar para ele porque ele teve uma queda de peso muito drástica, assim, nos primeiros dias. Então eu tava bem, assim, junto com ele mesmo. E foi nesse processo que eu comecei a perceber que faltava que a roda ela não tava indo, parecia que a roda mancava, vamos falar assim, sabe? Eu percebia que tinha uma coisa enfim, faltava ali. E foi aí que eu fui atrás de entender o porquê. E aí que eu fui perceber a questão do parto, da questão da cesárea, porque foi uma cesárea agendada, eu não tinha entrado nem em trabalho de parto. E aí eu fui perceber isso foi por causa justamente da construção desse vínculo com o Rafael. E da amamentação e da proximidade ali, né? Porque senão eu acho que eu não teria mesmo percebido. Eu acho que teria passado meio... Muito bom. Eu acho que isso também vem da tua entrega à maternidade. Você estava muito entregue. Então você pode sentir tudo, entendeu? Você pode viver a coisa. Sim. E aí eu acho que teve uma conversa inconsciente com o próprio Rafaelzinho, porque para ele também não fechou. Ele foi tirado do útero, né? E aí vocês dois, aí a tua cabeça se abriu e você não sabia nada de amamentação, imagino, né, na época. Não, imagina. Imagina. Não, nada. Então é isso. Estar com o bebê é esse momento e coisas vão acontecendo dentro da gente. A gente precisa passar por essa etapa. E depois, é uma coisa muito íntima, só eu e o meu filho. E o pai. Sim. Só. É um processo, né? Tudo é um processo, né, Adriana? Tudo é uma vivência. A gente se dispor a trabalhar, né? A ver as coisas, a enfrentar as coisas. Mas como a gente vê aqui a maternidade como uma alavanca para o processo de transformação da mulher, se a mulher, porém, se empenhar, né? Se ela entender isso, se ela se entregar a isso, porque precisa se entregar à maternidade mesmo, né? E se entregar não é fazer as tarefas de casa, bebê, né? Também é uma questão isso também, né? Essa coisa de aceitar a maternidade. Aceitar a maternidade. Por isso também que se pede tanta ajuda, né? Para não lidar com isso, né? A ajuda vem no meio, vai se inserindo aí. E a gente perde essa conexão. Só que sem essa conexão que a gente desenvolve com o bebê desde o iniciozinho da vida dele, e da barriga também, mas desde o iniciozinho, a gente vai lidar com essa criatura o resto da vida. E a gente não tem aquela coisa, aquela intimidade interna, visceral. É ruim, né? É ruim. A gente tem que ter uma base para quando, sei lá, a criança tiver 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, vai ter um verdadeiro vínculo. E eu acho que acaba dificultando tudo, assim, porque eu acho que a paciência fica mais curta, a capacidade de você parar e falar, não, peraí, o que tá acontecendo? Sabe? Aquela coisa de você realmente olhar para o que tá acontecendo. É uma coisa. Porque, gente, uma criança com birra, fazendo birra,
Não tem, assim, é desesperador. Eu acho que é pior quando o recém-nascido chora, assim, pra mim. Assim, se não é essa coisa que liga Como é que a gente... você vai dar? Como é que você vai resolver? Como? E tantas É, outras pequenas coisas. Então, daí a importância de ter uma maternidade consciente, uma maternidade escolhida, né? Daí a importância de sim, poder não sim. ter o filho se a gente estiver grávida, porque a maternidade tem que ser algo escolhido. Em 2023, tem que ser uma escolha da mulher. A gente precisa Uhum. começar realmente a tomar responsabilidade em criar filhos para um mundo melhor. Que, né? Então a gente tem faz tudo parte aqui, a maternidade como um processo nosso de transformação que não prende a mulher no papel de mãe, mas que transforma esse papel de mãe antigo e também o papel de filho para uma dimensão mais avançada, né, daquilo que a gente está vendo hoje, para que a gente possa criar novas relações, novos vínculos, porque a relação mãe-filho está na base de um monte de problemas. Se vocês Uhum. quiserem Sim. estudar, tem curso toda semana sobre isso. Muita coisa. Então, Entrar no site, também dar uma olhadinha lá no site, também tem um monte, né, Adriana? tá bom, tem que, de fato, agora ir para um curso e Sim, a gente se vê semana que vem. A gente vai mandar o tema da semana que vem mais para frente. isso, Tá bom. perfeito. Tá boa noite. Obrigada, Adriana. Tchau, Carolina. Tchau, tchau.